Bem-vindos, queridos irmãos, ao nosso 7º programa com o estudo do 6º raio cósmico, Devoção e Idealismo. Essa é uma energia que eleva a vida e os seres, canaliza o desejo e a aspiração para metas cada vez mais altas e revela novos ideais. A busca pela luz nos vegetais e a domesticação nos animais ocorrem por causa da sua influência. Na polaridade evoluída da energia, o ser expressa a vontade persistente, a união com a verdade e a devoção à vida única e a entrega incondicional a ela. Já na polaridade pouco evoluída da energia, expressamos a idolatria, a emotividade exacerbada e o apego ao objeto de devoção. Iniciaremos nossa leitura na página 177. Vamos lá? Estágios da devoção. A vontade persistente de ampliar o próprio nível de consciência é uma energia indispensável para a vida. A esse impulso que nos acompanha, que se perpetua e que continuamente cresce, tornando-se cada vez mais direto e puro, chamamos de devoção, ou seja, a energia do 6º raio. Quando nascemos, essa tendência é bem pronunciada, mas vai sendo distorcida pela educação, que canaliza esse sentimento genuíno para outros caminhos. A devoção impulsiona-nos para níveis mais altos, ao passo que a educação normal ensina-nos uma atividade em nível horizontal, de luta pela vida. A criança, naturalmente, tem veneração por alguma coisa ou por alguém que lhe esteja próximo. Quando não experimenta adequadamente esse sentimento, mais tarde, o seu interesse pelo aprendizado poderá ficar prejudicado. A experiência do amor profundo ajuda a vencer os obstáculos que surgem quando ela empreende a busca da verdade e do conhecimento no decorrer de sua vida. A manifestação da energia devocional na infância tem muitas finalidades, entre elas a de preparar a criança para o conhecimento superior. Ao ficar envolvida pelo sentimento devoto, ela não enxerga defeitos nem limitações na pessoa que admira, permanecendo aberta ao outro em qualquer circunstância. Essa é a devoção em seu estágio mais primário. É a semente que a natureza planta no ser, contrária ao espírito de crítica e essencial para o progresso espiritual futuro. Se esse sentimento, no princípio cego, não é vivenciado na idade infantil do indivíduo, essa base tem de ser construída depois ou reconstruída, o que é sempre mais difícil. A energia da devoção, cujo impulso conhecemos na sua forma pura quando crianças, passa por um processo de amadurecimento que é conduzido pelo 6º raio. Por meio dele, a devoção por um indivíduo ou por algo vai se transformando em devoção pelo conhecimento. Comigo, tal processo deu-se muito cedo e de maneira simples. Eu era bem criança e tinha veneração por meu padrinho, para quem canalizara toda a minha devoção infantil. Ele era para mim um exemplo, um ponto de referência, um modelo, e tive oportunidade de deixar esse sentimento fluir por muitos anos. Depois de muito tempo, quando comecei o estudo dessa energia, foi que percebi o que realmente acontecera comigo naquela época, quando nem tinha consciência da presença desse raio. Eu havia aprendido a ler e lembro-me de um dia em que o padrinho me trouxe um livro, dizendo que era bonito. Impulsionado pela veneração, fiz um esforço especial para ler o texto, difícil para a minha idade e para os meus rudimentares conhecimentos de leitura. Passei então por um processo de violenta transformação, a transferir para as ideias ali expressas a devoção que tinha pelo meu padrinho. Na ocasião, não podia perceber isso claramente como agora, ao reconstruir os fatos para estudar essa energia de raio. O que eu direcionava para aquela pessoa
passei gradativamente a dirigir para a ideia da imortalidade que o livro apresentava, já que descrevia como é a vida depois que nos retiramos do corpo físico, assunto que me interessou profundamente. Foi assim que eu passei a ficar tão absorvido por aquelas ideias quanto era por meu próprio padrinho. Esse foi apenas o princípio de um processo que prosseguiu dali por diante. À medida que enfocava minha devoção na ideia da imortalidade, comecei a ver meu padrinho de maneira diferente e uma dualidade começou a surgir. Tive de escolher entre ele e aquelas ideias, pois percebi que uma coisa interferia na outra. Quando ia conversar com ele, coisa que fazia habitualmente, vinha minha vontade de ler. Outras vezes estava com o livro, mas ao mesmo tempo queria estar com o padrinho. Um dia abandonei o livro em um ponto importante para ir vê-lo e eu encontrei-o fazendo algo que me decepcionou profundamente, do meu ponto de vista ainda infantil. Naquele exato momento, a energia do raio dissolveu aquele apego em mim, polarizando-me totalmente no mundo das ideias. Foi uma mudança sutil e perfeita. A partir dali, conforme pude perceber, passei a preferir ideias a pessoas. Mais tarde, soube que todos nós, pessoas, somos manifestações de ideias divinas ou cósmicas. Portanto, eu havia intuído certo, com a ajuda dessa potente energia. O aspecto amoroso da energia da devoção também ficou evidente. Assim é que meu padrinho não foi excluído da minha devoção em geral. Ele continuava presente, mas de uma maneira diferente. Agora não tinha mais necessidade de vê-lo. Na etapa seguinte desse processo, que se deve assemelhar ao de todos, foi necessário certo esforço para que houvesse equilíbrio em minha vida. Tal esforço era produto da mesma energia. Com a ajuda do impulso que me levava a penetrar mais fundo naquelas ideias sobre imortalidade, fui descobrindo uma capacidade de concentração que me levava a ficar 3, 4 ou 5 horas lendo e estudando, o que não é comum naquela idade. Depois, o esforço foi se transformando em concentração espontânea e começaram a desaparecer os apegos pelo livro e pelas ideias em si. Foram ficando distantes com o tempo o apego tanto ao padrinho como às ideias. Pude perceber então que não fazia diferença vê-lo ou não vê-lo, ler ou não ler. Fui sendo levado a buscar essas mesmas coisas dentro de mim, apesar de elas continuarem a existir externamente e de eu conviver com elas. Algum tempo decorreu antes que chegasse um novo e forte impulso da energia. Mudamos de casa e nesse outro ambiente eu me encontrava fisicamente distante do meu padrinho. Foi durante uma aula de português, quando estava com meu pai, então meu professor, que recebi a notícia da desencarnação do já idoso padrinho. Acontecera tudo tão rápido que não tive a oportunidade de ir falar com ele no hospital. Além disso, adveio outro fato que colaborou para o meu desligamento em relação às coisas externas. Desligamento este necessário para o fluir correto da energia da devoção. Certa manhã, cheguei ao quarto onde dormia, aproximei-me da estante e vi que todos os meus livros não estavam mais lá. Havia apenas um recado, escrito em um papel colocado ali perto. Queimei-os porque você não estudava mais as lições da escola. Dedique-se agora aos seus verdadeiros estudos. Pude ver com isso que a educação ortodoxa da época me dizia: você está ficando com a mente repleta dessas ideias estranhas e assim não será ninguém na vida. Encontrar a estante vazia dos livros que colecionava e que me ajudavam a reencontrar os pontos já conhecidos em encarnações anteriores foi naquela época uma dura prova. Mas o processo devocional, além de impelir-me para o centro de minha consciência, manifestava-se dentro do coração, mostrando-me que não devia guardar rancores.
qualquer reação mais forte iria obscurecer o processo, afastando a ideia devota e, consequentemente, eu me sentiria sozinho e sem forças. Tudo isso era tão claro que não havia ressentimentos. Vamos para a página 187. A energia persistente. Sabemos que a maior parte do nosso ser vive em planos superiores e não está totalmente encarnada. Nossa vida se passa também em níveis de consciência desconhecidos da personalidade. Isso não quer dizer que sejamos divididos, pois o ser é uma totalidade, mas que grande parte dele vive em estados que escapam à percepção do ego humano. Quando fiquei sabendo que minha alma, juntamente com outras, participa livremente de trabalhos nos mundos sutis e que sua vida inclui atividades até então inimagináveis, pude experimentar uma profunda calma. Passei a perceber as circunstâncias terrenas como relativas. Por mais concretas que elas possam parecer, são apenas reflexos de outros estados, tarefas e realidades. Entretanto, para reconhecermos esse outro nível, no qual o trabalho da alma não tem obstáculos, é necessária a energia persistente e intensa da devoção. Com a devoção, que atinge o ser em seu nível mais profundo, trazemos à consciência essas outras faces da realidade e reunimos todo o nosso empenho, canalizando-o para um só ponto. Percebemo-nos imortais quando nossas forças estão canalizadas e enfocadas em alguma ideia, ideal ou meta espiritual, em algo que, para nós, seja superior. Enquanto não atingimos esse estágio, tendemos a adorar a pessoa que nos serve de instrumento para aprendermos a canalizar essa energia em direção à meta. O objeto da nossa devoção, seja uma ideia ou uma pessoa, está correto, é positivo e tem sentido à medida que recebe nossa energia e ajuda-nos a fazê-la voltar para níveis cada vez mais elevados em nós mesmos. Quando temos um ideal, o mais importante não é o que realizemos ou não, mas sim que a energia da devoção possa convergir para ele e que, então, possamos contatar níveis superiores de consciência. Pode ser bom para o progresso do nosso ser interior que um ideal seja realizado ou que sejamos bem-sucedidos ao admirarmos alguém. Em outros casos, será melhor para o processo que nos desiludamos do objeto da devoção, o que trará estímulos, levando-se em conta etapas posteriores. Há momentos na nossa evolução em que é positivo ser devoto de alguma causa, ideal ou pessoa. Cumprindo o ciclo de determinado objeto de devoção, vamos em seguida encontrando outro mais amplo, que toma o lugar do primeiro e assim, pouco a pouco, a energia eleva-se. Alguns fazem esse caminho seguindo o processo de ascensão que se dá naturalmente durante um ciclo de encarnações. Ao longo das vidas, o idealismo, o altruísmo e o amor desinteressado vão sendo educados, elevados de objeto em objeto, até que se alcance a suprema devoção, a canalização de todas as forças para os níveis superiores de consciência. Outros já não passam por tal processo de modo tão natural, uma vez que, ao mudarem de um objeto para outro, apegam-se a eles. Neste caso, algo tende a acontecer. Neste caso, algo tende a acontecer para que tal cristalização seja rompida. Atendo-nos a algum objeto, não canalizaremos nossas forças para um nível superior. Com isso, as energias nos levam à descristalização, fazendo-nos desistir de uma ideia ou ideal por impossibilidade de aplicá-los ou levando-nos a nos decepcionar com a pessoa ou situação a que estávamos apegados, a fim de progredirmos. E para finalizar,
Vamos para a página 195. Vê-se, pois, que essa energia pressupõe um vasto campo de trabalho. Ser devoto e, ao mesmo tempo, permanecer separado do objeto da devoção é algo a ser aprendido por meio de provas bem conhecidas. Quando somos levados por uma energia superior a nos desligarmos compulsoriamente do objeto da devoção, se isso é compreendido como um fato positivo, sentimos-nos libertos. Nada foi perdido, mas reformulado e reconstruído. A energia do sexto raio constrói e, ao mesmo tempo, destrói. Somos construídos como verdadeiros devotos ao vermos destruídos nossos objetos de veneração a fim de que, em nós, possa atuar a real essência de cada um deles. Convidamos a todos a aprofundar esse estudo, fazendo a leitura completa deste capítulo. No próximo programa, estudaremos o 7º raio cósmico, Ordem e Organização. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 20 horas. Até lá!